Ó, estamos ao vivo. Muito bem, amigos do estúdio. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Fábio, Mari, Josias, Alonso e Beth. Sejam bem-vindos para a nossa live de meio de semana. Cris, oi Cris, boa noite. Marília, oi Marília, como passou de domingo para cá? Minha líder Elisângela, boa noite. A Nilda, boa noite Nilda. Nilda e o seu Olívio. A Lara me disse que ele foi pro apartamento. Ele tá mais calmo, tá mais tranquilo. Boa noite, Esther. Esther, gostei de ver, viu? Na semana passada, na quarta-feira, eu brinquei com a Esther, disse que era para ela mandar o Zé nos ajudar sábado lá na igreja, no drive. E é uma boa surpresa, o primeiro a chegar lá, voluntariado, foi o Zé. Ele tá aí, Esther, com você? O Zé é uma figura, sempre divertido. Foi muito legal passar uma parte da manhã lá com ele, muito bacana. O Zé com a sua máscara personalizada do Santos. Irmão, se você puder, clica aí no íconezinho do aviãozinho, manda para alguém o convite. Eu vejo um aviãozinho, a Larissa disse que é uma setinha, né? É um aviãozinho ou é uma setinha esse ícone? É um direct? Tá certo, Nilda, tá bom. Deus abençoe, que acalme o coraçãozinho dele, né? O idoso é assim, né? Ele gosta de ter seu espaço, seu ambiente, mas ele vai tranquilizar o coração. Vamos lá, gente, vamos. Se você puder, manda um direct, não é nem um avião e nem uma seta, é um direct. Vidal Menezes, boa noite. Josias colocou aviãozinho de papel. Pois é, né, Josias? Na nossa época era. Mas não é um aviãozinho, Josias. Ô, bem. Pastor Cleiton, meu amigo, lá de São José do Rio Preto, pastor da primeira IP de Rio Preto, boa noite. Voltou. Boa noite, Nando. Oi, Nilza, boa noite. Grace, tudo bem, Grace? Família querida. Quem que tá aí com você, Grace? Dona Maria tá por aí, seu Alfredo. Boa noite, Júnior, tudo bem? Como você passou? Como está sendo a sua semana? Tudo sim. Então vamos lá, irmãos. Enquanto o pessoal vai conectando aqui, vai chegando. Hoje é a nossa live de meio de semana, esse bate-papo mais descontraído. Eu já vou pedir para você deixar a sua opinião e quem você acha que é o convidado ou a convidada para o nosso bate-papo de hoje. Deixa aí sua opinião. O Alonso e a Nilda são os campeões de assertivas, hein? Oh, que bom, Júnior, que bom. Graças a Deus. O Alonso está dizendo aqui que é você, só. A Nilda está dizendo que é a Fernanda. A Fernanda não conectou ainda? Será que é a Fernanda, hein? A Grace, a Solange.
Solange, a Nilda mudou Solange. A Solange tá campeã de audiência aqui, hein? É você, Grace, convidada surpresa. Eu vou conectar aqui você, pera aí. Deixa eu mandar aqui o convite. Opa. Mandei aqui. Oi, irmã Graça, tudo bem? Como que a senhora está? E a sua mãezinha, tá bem? Oi, Dag, tudo bem? Como passou, meu irmão querido? Será, Sol? Será? A Grace infarta. Você vê, ô, Cris, depois que eu falei aqui que vou chamar ela surpresa, eu acho que ela desconectou. Caiu aqui um audiência aqui. Oi, Sema, tudo bem? Como você está? Tudo jóia? A convidada de hoje, surpresa, pode ser ou a Grace ou a Neide. Valtão, boa noite, Valtão. O Valtão colocou uma foto nova ali no perfil, gente. Com a Sofia lá. Ah, Sofia. Vamos lá, gente. Tá bom. Tudo bem. Que bom, Selma. Grace. Já infartei. Ô, Grace, não é pra tudo isso não, viu? Ai, ai, ai. Pode chamar já, Grace? Ok, irmãos. Enquanto o pessoal vai conectando, nós vamos então dar início à nossa live. A maior parte das pessoas aqui acharam que é a Solange. Esther tá chutando ali Helena. Solange, Helena e a Fernanda ficou, né, entre as três. Vocês vão se surpreender com o convidado de hoje, hein? Vamos ler alguns versículos aqui de um salmo. E depois nós vamos fazer uma oração. E aí eu vou chamar o convidado de hoje. Tá bom? Vamos ler o Salmo 105. A Nilda acha que é o Alonso. Salmo 105, irmãos. Eu acho que nesse tempo que nós estamos vivendo, um tempo de grandes incertezas, de insegurança na área da política, da saúde, da economia, esse salmo vai nos falar da alegria que nós podemos encontrar, a alegria que nós encontramos na busca pelo Senhor. Então preste atenção, Salmo 105 vai dizer assim: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos, cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que ele fez. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor, diz o verso 3. Então o meu desejo de antemão é que nessa noite, em tudo que nós fizermos aqui, Deus possa te visitar, te alegrar, que o nome dele seja glorificado e que ele alegre o seu coração pelo poder do Espírito Santo. Vamos orar, vamos agradecer o dia e aí nós vamos chamar o convidado de hoje. Pai querido, nós te louvamos por esse dia de vida. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor é maravilhoso em todo o tempo, o Senhor está cuidando de nós. E talvez, Senhor, nesse tempo de incerteza e segurança que nós estamos mais precisando é de alegria. Ó Pai, que a certeza da Tua presença
Traga uma alegria, Pai, que não dependa de nada externo, Senhor. Que a tua paz, a paz de Cristo Jesus, possa, ó Pai, montar guarda ao nosso coração, possa superabundar na nossa mente. Ó Deus, que nós possamos caminhar certos de que Tu estás conosco e que Tu és a nossa fonte de consolo, de paz, de esperança, de força, todos os dias. Pai, recebe a nossa oração e abençoa cada irmão aqui, Pai, conectado nessa live, cada família representada. Ó Deus, coloque sobre nós as Tuas mãos poderosas, graciosas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, irmã Isolina. Vamos chamar então, né, o nosso convidado de hoje. Deixa eu chamar aqui. Convidado conectar lá. Aê, Fabião! Ninguém falou o meu nome, hein? Ninguém acertou. Ninguém acertou, né? Nem o Fábio, nem a Mari, né? Ah, A convidada é a Mari e o Fábio vai participar por tabela, né? E aí, casal, tudo bem? Tudo Que bem. bom ver vocês, que bom. Olha lá o pessoal já, graças a Deus. A Maminha. A Sema colocou lindos. Ah, que tia, viu? Ó a tia fazendo um jabá. Oi, lindos. Cris. Quem é lindos, Cris? Você só fala isso pros outros, Cris, tá vendo? Oi, Laís. Olha a prima, nossa prima lá do interior. Boa noite. Ó, olha quanto elogio pra vocês, casal. Muitos Oi, lindos, lindos, né? Muitos corações. lindos, saudade. Ai, muita saudade. Boa noite, irmã Isolina. Boa noite. Oi, engraçado, hoje eu falei com seu pai, né, Mara? Eu te contei. Eu perguntei pra ele se ele sabia quem ia participar hoje. Ele falou, não, não sei quem é. Eu falei, não, deixa pra lá que vai ser surpresa, Valtão. Mas você vai gostar. Deixa lá que você vai gostar. Na verdade, eu não falei pra ninguém. Não contei pra ninguém. Não falei com eles hoje. Mas é melhor assim, sabia? É, né? É surpresa, né? Surpresa. Beleza. A Cris colocou que esse canal é demais. É, esse canal é o canal, né, Cris? Pedro. Amamos vocês. Ah, é isso aí. Ai, Legal. gente. Fiquei feliz de vocês aceitarem o convite. E a gente sempre eu fico pensando assim, quem que eu vou convidar? Deus mostra uma pessoa. E essa semana pensei em dois possíveis candidatos e uma foi você, Mari. Então fiquei feliz que vocês aceitaram. E eu acho muito importante, apesar do isolamento social, esse distanciamento que nós aqui, né, na Grande São Paulo estamos passando, mas a live é um jeito da gente encurtar as distâncias, né? E a gente poder ouvir o outro e a gente poder ouvir como Deus tem falado ao coração do outro, a perspectiva do outro, né? E é isso que a gente quer fazer essa noite. Então, queria que você falasse um pouco, o Fábio também, se ele quiser, de como vocês têm vivido esse momento, é o que Deus tem falado ao coração de vocês, né? Enfim, que vocês possam compartilhar algo para quem sabe até motivar, né? Animar, encorajar, né? Todos os irmãos aí que estão ouvindo vocês, tá bom? E depois a gente faz no final o bate-papo, o ping-pong de palavras, pode ser? Pode sim. Então tá bom, então tá com a palavra. Ai, é engraçado, né? Eu nunca participei de live. É. E assim, na verdade, logo quando começou, bateu, na verdade, o medo, né? Acho que todo mundo teve medo nesse primeiro início. Mas assim, não foi um medo de morrer, não. Foi, né, o que que vai acontecer? O que que vai acontecer? E aí a gente já são mais de 2 meses, né? Agora, saí de férias, tanto eu quanto ele, a empresa afastou, né? Porque a gente trabalha na área da saúde, como os irmãos também sabem, a gente visita consultório, hospital.
e tá bem difícil para eles, né? Realmente, alguns hospitais, os municipais estão mais cheios, né? Não os particulares. Os particulares não estão tão cheios assim. E aí agora a gente está retornando ao trabalho, que também é difícil, né? Na verdade, só eu voltei para a rua mesmo. O Fábio não pode. Então, o laboratório dele ainda está vendo, né, como que vai fazer, mas ele trabalha aqui também, né? Então, a gente está aqui em Bom, casa. Sempre, né, gente? Fiquem em casa. Quem pode ficar, fica em casa. E aí, o que que tem como que eu posso dizer? Nos fortalecido muito desde o início, realmente a palavra de Deus, né? E a oração. Então, caminham juntas, todos os dias a gente ficou muito mais fortalecidos, né? Como casal também, todos os dias, legal. um ou outro ora, né? Fizemos, quando o pastor mandou também, enviou, né? Na verdade, às quintas-feiras, os estudos. E o caderninho do jejum, né? Que a gente foi fazendo não como um jejum, mas lendo também os textos. E isso tem fortalecido muito. A palavra de Deus fortalece, né, gente, a nossa vida. E o que eu, assim, a palavra que sempre vem, assim, né? E até o pastor, no dia do meu aniversário, ele, não sei se ele lembra, mas ele leu um texto que fala muito, muito, eu gosto muito, que fica lá em Lamentações. Lamentações 3, o versículo 21. Eu vou ler até o 26. Isso é Então, lindo. né? O livro de Lamentações, como todo mundo sabe, né? Jeremias escreveu, porque Jerusalém, né? Teve aquela guerra e eles foram levados cativos como prisioneiros e ele chorava muito, né? E muita tristeza. É um livro que fala de muita tristeza. Só que tem a confiança em Deus, né? Essa confiança também está escrita aqui. A confiança em Deus e a esperança. Então, nesse versículo 21, ele escreve: Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. E eu estava comentando com o Fábio que eu ia falar sobre isso, né? Ele falou assim: essa parte, esse versículo de em silêncio deve ser justamente para a gente não viver reclamando, né? Eu falei, pode até ter sido isso que ele, né, deve ter falado. E vocês conhecem o Fábio. O Fábio, ele é muito calmo, sereno e tranquilo. E o que tem me ajudado muito é que eu tô muito calma, serena e tranquila também, gente. Pasmem, Bom, pasmem. Então, ontem a gente também estava conversando, né? Eu tenho refletido, eu tenho pensado muito mais, eu tenho ficado mais quieta, né? Mas isso não quer dizer que eu estou triste, né? Eu tô feliz, por incrível que pareça, as pessoas me perguntam, né? Alguns médicos que eu fui visitar, secretária. Falei, gente, a quarentena para mim, né? Eu vejo ela de um lado bom, de um lado positivo. Claro, gente, a gente sabe que ela realmente tem matado pessoas, é algo muito sério, sim. A gente não vai tirar isso, né? Só que para mim esse momento foi muito importante para mim e para o Fábio, né? Está sendo, na verdade, como eu já disse para vocês, como casal. E é isso, eu acho que é isso. E ele me ensina, gente, é muito demais. Eu tô mais relax. Eu já era um pouco, né? Eu não sou tão. Mas eu tô um pouco mais, eu acredito. Eu tô um pouquinho mais. amém.
Ó, eu não sei se vocês concordam comigo, mas acho que essa quarentena tem ensinado a gente a encontrar contentamento em outras coisas, né? Então, por exemplo, acho que antes o nosso contentamento estava muito relacionado ao ter, né? Então, ao que a gente vai no shopping, compra alguma coisa, é um contentamento passageiro. Eu acho que esse tempo de pandemia é o que você está falando. Então, um tempo a mais com o casal, como casal, isso me contenta. É um contentamento diferente. Talvez a gente está descobrindo agora, né? Ou É, redescobrindo, né? isso. São pequenas coisas, né? Coisas corriqueiras, um café da manhã, uma janta, um almoço, um sair e um chegar, como isso ficou importante, né? É, não, Mas, então, e todo mundo sabe aqui que eu não cozinhava. Gente, eu tô muito cozinheira, tô muito feliz. Tô muito feliz. Gente, fiz pão, eu já fiz pão, eu já fiz massa, fiz a massa, sabe, do nhoque. Nossa, eu fiquei mega feliz. O Fábio mais ainda. então, aí, ó, contentamento com coisas corriqueiras, mas que de repente não existia, né? Não existia porque eu nunca tive tempo mesmo, né? Eu sempre trabalhei loucamente. Acho que todo mundo tava assim, né? Acho que esse momento foi realmente para parar mesmo, porque eu sempre trabalhei loucamente, nunca tive nada de tempo de exatamente nada, né? De cuidar da minha casa, até mesmo a gente se cuidava, claro, né? Um do outro. Mas, é isso mesmo, pastor. É um contentamento que a gente acaba descobrindo justamente aí por ter tempo, né? Por ter É. tempo. Esse Milagre, texto ó. é Olha lindo, o meu viu, pai, amor? gente. Esse Milagre texto em é muito todos os lindo. aspectos. Olha o meu pai falando que foi milagre em todos os aspectos. Ai, pai, só você. Oi, Kelly, seja bem-vinda. Tem duas Kellys entraram aqui, né? Duas Kellys É, falaram, as duas sejam bem-vindas. E o Fabião? O Fabião que falou alguma coisa? Tudo bem, pessoal? Boa noite. Eu também acho que a gente tem que ver sempre o lado positivo, né, das situações. A gente sabe que as situações vão acontecendo nas nossas vidas, né? Ninguém esperava, né, essa pandemia. É uma coisa muito séria. Da forma com que ela veio de surpresa, assim, pegou todo mundo de supetão, né? Ninguém estava preparado. E é isso que a Mari falou. A gente está procurando focar no lado bom dessa crise, né? Se é que tem um lado bom. Mas pelo menos dentro de casa a gente está conseguindo viver na calma. A gente está, é o que ela falou, mais envolvido nas orações, os momentos de orações. A gente antes não estava, né, tão assíduo nesses momentos de orações em casa. Enfim, em tudo, né? Nos momentos, um café da manhã junto, que a gente nunca tomava, porque ela sai cedo pra caramba de casa, né? Eu também só. A gente comia mais na rua do que em casa, por tempo mesmo, assim, a correria do dia a dia. E agora a gente está conseguindo fazer um monte de coisa que a gente não fazia antes, né? Que E bom. fora que, assim, a nossa cabeça tem que sempre estar voltada para o positivo, né? Eu não fico esperando, isso vai acabar logo, eu não sei quando vai acabar. Não dá para ficar, tomara que semana que vem, daqui 15 dias já volte. Não, vamos vivendo um dia após o outro, sabe? Vamos tentando tirar alguma coisa boa, viver da melhor maneira possível, um dia após o outro. E aí o tempo vai passando, a hora que a gente vê, tudo isso já passou e a gente conseguiu levar numa boa, né? Amém. Foi dessa forma também que eu levei a fase que eu estava em tratamento, né? Que eu não focava na doença, né? Eu procurava focar nas coisas boas, assim, que eu
procurava o meu pensamento tá sempre nas coisas positivas, né? Não ficava pesquisando nada em internet, que nem a gente quase não tá vendo televisão, bem pouco, porque você assiste o telejornal, você, nossa, você fica deprimido. Você quer É, é verdade. só notícia ruim, só morte, morte, morte. Briga, morte. A gente não sabe até que ponto é verdade esse número de mortes, né? Que a gente teve exemplos aqui teve uma amiga da Mariana, duas amigas que teve familiares que faleceram de outros motivos. Um infartou, o outro caiu, acabou tendo uma infecção generalizada lá e acabou morrendo, era um idoso. E os médicos estão atestando tudo como Covid, entendeu? Então, você não sabe até que ponto esse número que eles passam aí é verdade, se não é. É verdade. Então, essas notícias acabam fazendo mal para a gente, né? Concordo, concordo. A gente procura ver bem pouco, mais assim, o essencial, só para também não ficar alienado, né? Mas a gente assiste bem pouco jornal. E fora a política, né? Que, pelo amor de Deus, não vou nem entrar no assunto, né? Que Deixa pra lá. Vamos falar da palavra de Deus. Deixa pra comentar. Mas é isso, acho que lá. tem que ter bom ânimo, né? Tem de bom ânimo, Amém. acredita em Deus. No momento que a gente está mais triste, ora, para um minutinho, dá uma orada, dá uma esparecida, né? Vai tomar um ar, não sei, olha para o céu. Esses dias o céu tá tão bonito, o pôr do sol, né? Cada dia daqui do nosso apartamento dá para ver o pôr do sol, é fim de tarde, assim, tá bonito pra caramba. E é isso aí. Legal. Tá bom. Feliz de falar com você, Fabião. É isso. Então vamos. Então vamos fazer o ping-pong aí depois a Mari ora pra gente. Então fala uma palavra, Mari, você devolve com outra de algo que vem à sua mente, tá bom? Família. Base. Base, aí, tá vendo? Essa. O Walter deve ter feito um sorriso desse tamanho lá agora, parece que eu tô vendo. Pandemia. Aprendizado. Aprendizado. Legal. Bíblia. Bíblia. Fé. Legal. Fé. A outra Pode ser? Fé? pode, pode ser. É. Pode. Oração. Intimidade. Intimidade. Legal. Igreja, com I maiúsculo, corpo de Cristo, igreja. Igreja. Com I maiúsculo. Comunhão. Que a gente não está tendo agora. Não estamos tendo, mas. Mas a gente está vendo como é importante, Não né? estamos tendo contato, né? Mas pelas lives e conversando. Mas é isso, comunhão. E para encerrar, fé. Fé. Nossa, pastor, eu não tinha pensado nessa daí, não, viu? Essencial. Pro Fábio é essencial. Mandou bem. Essencial, Se tiver essencial. fé, Se a gente não tiver fé, não. Eu pensaria isso também. Fé, essencial. Nos dias de hoje, essencial. Para É ter eixo, essencial. né? Ter equilíbrio. Né? Fé é o Equilíbrio, contraponto. Na isso. fé, eu acho que a gente encontra esse contraponto dessa loucura toda que a gente está vendo, né? Esse caos todo. Acho que a fé faz um contraponto a tudo isso, né? A Sim. fé traz esperança, traz alegria. É isso aí. Tá bom, casal. Então vamos orar. Você ora para nós, Mário, por favor? Oro sim, oro sim. Então vamos lá. Ó Pai de amor, muito obrigada, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor concede a nós. Obrigado, ó Pai, por todos os afazeres que nós já pudemos ter feito e ainda vamos fazer no dia de hoje.
Agradecemos, ó Pai, por estarmos reunidos virtualmente, ó Pai, com os nossos irmãos. Que o Senhor esteja abençoando cada um, ó Pai, no seu lar, nos seus afazeres. A vida, ó Pai, fortifica, vivifica, fortalece, ó Pai, a tua igreja, cada lar, ó Pai. Pedimos também, ó Pai, por todas essas pessoas que estão passando por alguma enfermidade. Realmente não sabemos, ó Pai, quando tudo isso vai acabar, mas temos, ó Pai, fé e esperança que o Senhor está conosco e não nos deixa, ó Pai. Como é bom saber, ó Pai, que a sua misericórdia se renova a cada manhã, ó Pai. E isso é muito bom. É muito bom confiar em Ti, ter, ó Pai, esse elo e esse privilégio, ó Pai, de falar contigo. Que nós possamos, ó Pai, sempre buscar, ó Pai, buscar a Ti. Agradeço, ó Pai, por este momento. Agradeço, ó Pai, pela vida do Fábio, pela vida da minha família e pela família da fé, Senhor. Abençoe a cada um. E também, principalmente, a vida do pastor, da Larissa e do Arthur. É isso que nós te pedimos, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Tá bom, Amém. tá, Ai, obrigado. Anice, Anice, saudade de Soca. Olha, Fábio, dá uma olhadinha, porque agora só vai ficar o pastor, né? A Anice tá gente, aí. tá. Ó, o que subiu de coração ali não tá no gibi, hein? Ah, Corações, corações. Então tá, casal, obrigado pela participação de vocês, tá bom? Fiquei feliz de ver vocês, ver o sorriso de vocês, falar um pouquinho com vocês. Deus abençoe, tá bom? ai, amém. Um beijo bem grande, sintam-se abraçados, né? A gente, quando vai lá no meu pai e na minha mãe, nem isso a gente tá fazendo, a gente só vai. Mas sintam-se abraçados, irmãos. E pastor, Amém, também, abraça a Lari, amém, sim, o Arthur, cheirinho nele. amém, amém. Tá bom, gente. A gente Ai, segue aqui, tá bom? Um tudo, beijo abraço, pra todo mundo. obrigado. Beijo todo mundo que tá aí. Kelly, a Fefe. Ai, gente, eu não vi todo mundo que entrou. Rô. Ai, todo mundo. Tchau, casal, fica com Deus. Tchau, tchau, fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, beijo. Beijão. Aí, pá. Tá vendo? Ó, cada quarta-feira é uma novidade, né? Pessoas lindas. Vamos lá, rapidinho, para a gente meditar aqui um pouquinho, esse bate-papo rápido aqui. E eu quero falar hoje para você, o tema é não desanime, não tenha medo. Jesus está sempre no controle. Vamos ler lá no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Nós temos aí 25 minutos para encerrar a live, eu creio que vai dar tempo. Marcos, capítulo 4, verso 35. Você conhece o texto, até mesmo porque há relatos, né, ou correlatos semelhantes em outros evangelhos. Talvez então você já tenha ouvido alguém falar, ler, pregar sobre esse texto, mas acho que é um texto importante para esse momento. Jesus acalma uma tempestade. Marcos capítulo 4, verso 35, diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Guarda bem essa expressão aí, mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande calmaria. Então lhes disse Jesus: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Presta atenção de novo nessa expressão. Então lhes disse: Por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes
Fé. Eu acho interessante a gente falar sobre tempestades, sobre tribulações temporais. E quando eu pensava nesse texto aqui, um parênteses, a gente precisa às vezes identificar qual que é o temporal que mais causa medo, né? Porque às vezes, irmão, o pior temporal é o que está no coração, né? O pior temporal, o que está fazendo mais barulho, que está nos tirando mais do eixo, desintonizando todas as coisas, o que está deixando a vida mais difícil é o que está no coração, né? Não é nem o que está externo, mas é o temporal interno. O temporal da mente, o temporal do coração, o temporal do coração temeroso, da mente ansiosa. Mas seja qual for o temporal, né, o texto aqui é muito claro. Jesus tem uma palavra soberana e ele pode acalmar o temporal, seja externo ou interno. Ele pode dizer aquietai, e nós de fato e de verdade podemos gozar paz, calmaria. E aí é bom olhar para esse texto e a gente pensar sobre isso. Né? Algumas coisas que nós pensamos quando falamos em tempestades. Tempestades são inevitáveis, inesperadas, às vezes inadministráveis e, invariavelmente pedagógicas. Vou repetir. Né? Tempestades são inevitáveis, inesperadas, às vezes se tornam inadministráveis e sempre, sempre são pedagógicas. São inevitáveis porque quer queira, quer não, elas acontecem. Um desemprego, um luto, uma doença, uma pandemia, como bem disse o Fábio aí. De repente parecia que estava lá do outro lado do mundo, mas chegou. Coisas que nós não estamos preparando e que vêm, se instalam, acontecem, viram a nossa vida de cabeça para baixo, mexem com a nossa rotina. Inevitáveis, acontecem, simplesmente acontecem. Tempestades são inesperadas, porque nós nunca estamos agendados, não estamos esperando. Elas chegam de súbito, não mandam aviso prévio. Quando chegam, trazem consigo a ansiedade, a insegurança, o medo. Os discípulos não estavam agendados com a tempestade naquele dia. Os ventos fortes, eles foram pegos de surpresa. E, de repente, apesar deles terem grande experiência no Mar da Galileia, naquela região, a situação saiu do controle, se tornou inadministrável, a ponto de eles pensarem que era o fim. Mas apesar de ser inesperado e inevitável e muitas vezes inadministráveis, foge ao nosso controle, eu creio, irmãos, que a crise é uma escola de Deus. A crise pode ser uma escola, um momento de aprendizagem, um momento de depuração da fé, um momento de crescimento pessoal no relacionamento com Deus, no relacionamento com o corpo de Cristo. Pode ser um momento para nós redescobrirmos novas fontes de contentamento que a Bíblia nos ensina. As tempestades nunca são em vão na vida do cristão. Nós precisamos crer nisso. Para tudo há um propósito, inclusive nos desertos e tempestades da vida. Então vai fazer toda a diferença como você vai passar por esse momento de pandemia. Se você entender que nesse momento você pode crescer, você vai sair diferente da forma como você começou todo esse momento. E esse texto vai nos falar duas coisas preciosas, algumas lições que esse texto nos traz. E nós podemos entender o texto a partir de duas perguntas que eu disse para você frisar muito bem. A primeira pergunta que nos ensina no texto é a pergunta dos discípulos. Mestre, não te importa que morramos? Se você prestar atenção, meu irmão, nessa pergunta, ela é mais do que uma pergunta. Na verdade, ela é uma censura. Aqui há um quê de indignação por parte dos discípulos. Por quê? Jesus estava pregando de um lado da margem do lago, atendendo as multidões. De repente, o próprio Jesus manda eles embarcarem e atravessarem o mar. E quando eles estão, sei lá, talvez no meio dessa travessia, vem esse vento, esse vendaval. E o retrato aqui que o Evangelho nos dá é que eles estavam completamente apavorados, atemorizados. E aí nessa possibilidade de ir a pique, me parece que há uma indignação por parte dos discípulos. A ideia é mais ou menos assim, Como é possível? Será que Jesus não está se importando? Não está vindo? Como? Há um quê de absurdo aqui, Como ele, sendo o mestre,
sendo líder dessa turma, como ele pode dormir? Há um quê de censura aqui por parte dos discípulos para com Jesus. É mais do que uma pergunta, é nitidamente um ato de censura. Ou seja, olha, não é possível, Jesus, que você vai continuar dormindo mediante tudo aquilo que está acontecendo. Né? E talvez, irmãos, nós tenhamos que perceber que às vezes nós temos essa mania de censurar Deus. Mas, Senhor, por que estamos passando por isso? Deus, por que o Senhor permitiu? Deus, por que o Senhor ainda não respondeu a minha oração? Por que, Deus? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E levantamos uma série de porque o Senhor não está vendo o que está acontecendo, o Senhor não se importa com o que está acontecendo. Né? Talvez nós também, no momento de crise, acabamos cedendo à tentação de censurar Deus, achando que Deus não nos vê, não nos ouve, não se importa conosco, que não responde às nossas orações, que não se preocupa com a nossa dor, que não se preocupa que a família está indo a pique, que os negócios estão ruins, que a situação está complicada. Né? É uma censura aqui por parte dos discípulos. E a pergunta que nós temos que nos fazer será que nós temos censurado Deus no tempo de crise? Temos lançado, colocado Deus em xeque, o seu cuidado, o seu carinho, nas suas promessas, e temos amargado tempestades terríveis com esse sentimento de que nem Deus se importa conosco. É uma coisa importante para nós pensarmos. Né? E talvez essa pergunta dos discípulos, essa censura por parte dos discípulos, surja por algumas questões. Né? Talvez a dificuldade em conciliar a obediência a Jesus com a chegada da tempestade. Né? Afinal, quem mandou os discípulos entrarem, embarcarem, atravessar, foi o próprio Jesus. Talvez na mente dos discípulos haja um conflito de ideias. Como ele pode ter nos mandado para cá e agora nós nos encontramos nessa situação? Porque uma coisa, irmão, é eu ver o outro passando tempestade. Uma coisa é eu achar que o ímpio merece passar por tempestade. Uma coisa é eu entender a tempestade de Jonas. Quantas vezes a gente já leu Jonas na igreja, né? O livro de Jonas? E sempre quando a gente lê é um quê de satisfação. Né? Jonas foi desobediente, por isso veio a tempestade. Olha, Deus o castigou lançando no mar. Quantas vezes, né, a gente dá ênfase na tempestade como consequência da desobediência a Deus? E com isso a gente sabe lidar. Mas como lidar com a tempestade quando a gente está fazendo tudo certinho? Né? Quando a gente está orando direitinho? Quando nós achamos que estamos com um ponto positivo com Deus? Quando de repente eu estou me esforçando ao máximo para obedecer a Deus? Como entender a tempestade? Quando eu me considero um bom discípulo, uma boa discípula de Jesus? Talvez seja esse o conflito aqui dos discípulos. Jesus nos manda, nós obedecemos e agora a tempestade? Mestre, o senhor não está vendo? Mas talvez, irmãos, talvez a censura venha pela dificuldade de conciliar a urgência da necessidade com a demora do socorro divino. Talvez para os discípulos, Jesus já devia ter socorrido e aquietado o mar há um tempo atrás. Talvez na mente dos discípulos é como ele pôde deixar a coisa chegar a esse ponto. Como ele pôde permitir que o barco balançasse tanto assim. E isso é muito difícil. Quando nós estamos orando por algo imediato, é difícil lidar com o tempo de resposta, com o tempo de espera. Quando nós oramos invariavelmente querendo para ontem. E sempre é difícil lidar com essa questão. O tempo da oração e o tempo da resposta de Deus. E talvez seja essa a crise também no coração dos discípulos. Como ele pode tardar a levantar dali e nos socorrer, sendo que o caso é tão grave. E é interessante que isso acontece mais de uma vez nos evangelhos. O outro momento clássico talvez seja Lázaro, a morte e a ressurreição de Lázaro, porque Jesus demorou alguns dias ainda aonde ele estava, quando Lázaro, seu amigo, manda chamar. E quando ele chega, a acusação de uma das irmãs é: se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Talvez o nosso sentimento de andar crise seja esse: Deus está demorando para nos responder. Mas talvez uma pior aqui, e última, seja conciliar nossas crises com o silêncio de Deus. Porque
Jesus está dormindo. Jesus está no mais profundo silêncio. Eu diria, entre aspas, alienado a todo aquele pânico, a todo aquele tumulto, a toda aquela angústia. E os discípulos não se conformam com isso. Jesus, calmo, sereno e tranquilo, e no barco talvez um alvoroço, uma gritaria, uma angústia, mas silêncio por parte de Deus. Quando pensava isso aqui, me lembrava de Jó, né? É interessante de observar o exemplo de Jó. Às vezes nós pensamos que Jó suportou tudo calado, né? Sustentou tudo com uma paciência estoica, mas não foi bem assim. Sabe quantas vezes Jó ora e pergunta para Deus por que ele estava passando por tudo aquilo? 16 vezes. Jó ora, meus irmãos, 34 vezes. Há 34 relatos onde Jó ora e se queixa a Deus por que Jó estava passando por tudo aquilo. E o mais extraordinário, sabe qual é a resposta de Deus para Jó? Nenhuma. Silêncio. Né? Talvez, olhando para a nossa vida, pensando no nosso barquinho, né? Como nós temos enfrentado esse tempo de pandemia, de tempestade? Será que nós temos ficado inquietos com o tempo de resposta de Deus? Será que nós temos entendido silêncio de Deus como um abandono, que me parece ser o caso dos discípulos? Ou nós temos crido que Jesus está no barco e Ele está no controle? E o contraponto disso? O contraponto é a pergunta de Jesus. Por que sois assim tão tímido? Duas perguntas no texto. Primeiro, mestre, não te importa que pereçamos? Jesus levanta, acalma o mar, a tempestade, o vento cessa. E aí vem a pergunta de Jesus. Por que sois assim tão tímidos? E aí, meus irmãos, Jesus nos ensina, né? Porque a paz de Jesus em meio à tempestade vem da certeza de que o Pai está com ele, né? Vem da certeza de que os propósitos de Deus se cumprem. Então, o único jeito de você não naufragar no mar da vida ou se entregar ao desespero é crer nisso, que Jesus está no barco e que, mesmo em silêncio, ele ouve, e mesmo parecendo tardar, o socorro é certo e a provisão é promessa. Como você tem enfrentado essa pandemia? Lembre-se, né? Se Jesus está no barco, atravessar a tempestade não é uma conjectura, é uma realidade. Nós atravessaremos, ainda que em tempestade. Qual a tempestade que mais te assola hoje? É a de externa, a interna ou a externa? Qual Jesus precisa mais acalmar nessa noite? Que está ao redor ou que está no coração? Jesus está no barco. Então ouça a voz do Mestre. Aquietai-vos. Vamos orar e vamos pensar no que Jesus nos ensina. Por que sois assim tão tímidos? Tenha fé, meu irmão. Tenha fé. Jesus está no barco. Ainda que pareça indiferente, Jesus está completamente atento a tudo que acontece conosco. Né? E o socorro do Senhor não tarda. Vamos orar? Senhor Santo Deus, Pai querido, nós te louvamos, ó Pai, porque mesmo nas tempestades da vida, o Senhor tem poder para sossegar o vento e acalmar a tempestade. Talvez a pior tempestade é essa que está no nosso coração, Pai. Tempestade do medo, da insegurança, ó Pai, da falta de fé, ó Deus, do descompasso entre o tempo da nossa oração e a resposta que o Senhor dá às nossas orações. Ó Pai, talvez a pior tempestade seja a angústia de não querer e não saber esperar. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. E acalma, Senhor, as tempestades da vida, as tempestades da nossa alma, do nosso coração. E nos ajude, Senhor, a termos fé. Fé que o Senhor está presente. Fé, ó Deus, que a tua vontade sempre é soberana. Que, ó Deus, o seu socorro é real, papai. Que as tuas promessas se cumprem. Que o Senhor não cochila, não dorme. O Senhor é guarda-atento. O Senhor é bom pastor. O Senhor é aquele que socorre, que cuida, que provê o pão de cada dia, aquele que não deixa nada faltar. Senhor, acalma o nosso coração, para que nenhuma tempestade venha roubar a nossa paz, o nosso sossego. Ó Deus, nos abençoe, nos dirija. A paz seja conosco, nós te pedimos. Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.
Amém. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, poucos minutinhos para encerrar a live, né? Deus te abençoe. Deus abençoe a sua vida. As tempestades estão aí, mas tenha calma, né? O silêncio de Deus não é abandono. É no silêncio Deus continua presente, trabalhando, cuidando. Né? Acalma o coração, meu filho, acalma o coração. Né? Talvez a tempestade da tua mente seja a que Deus precisa acalmar mais urgente. Coloca aí no altar de Deus. Né? Se cuida. Né? Deixa eu dar um aviso importante. Domingão, celebração da ceia. Então prepara aí a sua mesa, de acordo com as pessoas que vão participar com você aí, número de cálices, né? O pão. E nós vamos celebrar a ceia. E tenho certeza, mais uma vez, vai ser um momento de fé, de fortalecimento, né, que vai nos confortar, nos desafiar, nos orientar em nome de Jesus. Ah, tá. Ok, Esther. O Zé, Esther, fala pro Zé ficar quieto, não fala do café, não. Irmão, deixa eu dar um aviso importante. Sábado nós não temos o drive solidário, tá bom? Sábado agora nós não vamos ter. Então, anota na sua agenda. Não vai me aparecer lá na igreja que esse sábado nós não vamos ter, tá? Um abraço, Deus abençoe vocês, Deus abençoe cada lar, cada coração. Que a paz de Jesus acalme as tempestades. Deus está presente, Deus está no comando, Jesus está no comando. Né? Lembra da letra do hino, né? Sossegai, sossegai. Que o Espírito Santo traga sossego ao nosso coração. Tá bom, irmãos? Deus abençoe a todos. Mari, Fábio, mais uma vez, Deus abençoe vocês. Né? E domingo nós nos encontramos aqui, né? Se Deus quiser. Né? Ceia domingo, Josias. Arruma aí a mesa, prepara tudo. E domingo nós estamos juntos de novo. Tá bom, irmãos? Deus abençoe a todos. Uma ótima noite, um ótimo término de semana. E até domingo, se Deus quiser. Um abraço. Fiquem na paz, irmãos.